Então, estamos aí, né, dia 25 de maio, quarta-feira. Vamos dar prosseguimento, então, ao estudo do livro do Esdras, com esse capítulo aqui hoje. Lógico, como sempre eu falo, importante, tira dúvidas, enaltece nós aí. Vamos ver aí o capítulo aí específico no roteiro 5, do módulo 6º, reencarnação. Então, vamos fazer a nossa prece de abertura, né? Novamente estarmos, não bem dizer sentarmos, mas estarmos em posição bem tranquila, bem relaxados, sempre agradecendo ao nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade que sempre conosco está nos amparando, nos assistindo, tentando fazer com que nós despertamos para esta realidade do plano espiritual, onde que tudo se fica muito mais claro, até essa questão que iremos ver hoje, da questão do retorno do espírito ao plano físico. Esperamos que todos aqui presentes, nos lares de vocês, esses espíritos que estão conosco no aprendizado, que possam ter o máximo de aproveitamento também do estudo de hoje. Que assim seja. Bom, vamos lá, então. Vamos compartilhar a tela aqui, né? Porque o tema é bom. Bom, hoje nós vamos começar... Opa, deixa eu botar aqui. Hoje nós vamos começar aqui com uma frase do André Luiz, né? Onde que ele vai citar aqui, olha aqui, a reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Então, olha aí. Temos que reencarnar, né? A reencarnação é a maneira da qual o nosso espírito chega nesse educandário divino, que vai ser o nosso fim. Ou seja, o fim quando nós estivermos lá já aptos a galgar, a habitar em mundos melhores. Então, aqui temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. Por mais difícil que seja a nossa encarnação, essa leitura que está aí é a mais importante que nós temos. Necessidade da luta. Por isso que Jesus asseverou no Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, porque lá naquela região não tem montanha, acirrei, persevere, lute, conquiste a sua energia, a sua força, a sua vitalidade para seguir. Né? Então, vamos ver aqui hoje. Aí, então, agora, Jesus batendo a nossa porta, nos convidando para que nós entramos no reino de Deus. E aqui está aí, ó, nós vamos para o roteiro 4, módulo 6º, reencarnação. E aí, hoje, nós vamos ver retorno à vida corporal. Oi? Roberto, não está em exibição. Está só os slides do lado, mas não está em exibição. Não está em modo de exibição? Então, vamos voltar aqui. Como se não tivesse em apresentação. Vamos reformular aqui, vamos interromper. Esse vai dar certo agora. Ainda não. Agora sim. Agora sim, né? Agora ok. Então, tá aí, vamos começar aí, tá aí, né? Eu já até falei, essa lâmina, né? A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Né? Tá aí Jesus, e aqui nós estamos, então, olha, roteiro 4, módulo 6º, reencarnação, retorno à vida corporal. A união da alma, ou, no caso, o espírito, né? E essa união, nós podemos dizer que, às vezes, eu falo assim, que é uma questão mais moderna, é o acoplamento, né, de uma nave, do nosso espírito nessa nave, que é o nosso corpo físico. Então, vem o nosso espírito, vamos assim, reencontrar ali esse corpo para a nossa criação. E hoje nós vamos ver aqui o seguinte, olha, nós vamos explicar o processo da união da alma com o corpo. Como é que é feito? Então, às vezes, é até interessante
e quando a gente fala desse assunto, e dentro dessa visão, dessa ótica espírita, que as pessoas, às vezes, não têm essa amplitude, né? Então, por exemplo, pode ser até aí, no caso, com certeza, talvez, acredito que já deva ter alguma noção, mas, por exemplo, a Delúcia está vendo isso aí agora. E como é que foi toda essa união dela, dos filhos dela, quer dizer, toda essa, como é que funciona? É uma explicação que é muito útil para nós. Então, está aqui, olha. União da alma ao corpo, na questão 344 do Livro dos Espíritos, diz assim: em que momento, olha, vamos pegar direitinho, em que momento a alma se une ao corpo? Quer dizer, qual o momento? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Então, olha aí que a partir do momento em que há a fecundação de um óvulo, um espírito já está reservado para aquele óvulo, para aquela gestação, ok? Então, a fecundação, a espiritualidade já atua no plano espiritual, para que o melhor dentro da configuração do nosso corpo, que nós vamos ter, geneticamente falando, o melhor espermatozoide já vai tomar todo o posicionamento para, vamos falar assim, naquela corrida até o óvulo, ele ganhar essa corrida e chegar lá na frente, já com todos os quesitos que vão fazer a fecundação e, após, para dar sequência a, como se fosse uma plantinha, a germinação, se a gente for colocando assim, né? Então, está aqui, ó. Desde o instante da concepção, ou seja, o óvulo chegou e fecundou ali, o esperma chegou e fecundou o óvulo. O espírito designado para habitar certo corpo a este se liga por um laço fluídico. Por isso que às vezes eu falo, eu estou grávida, será que eu já estou com o espírito dentro de mim? Não. Tem um laço fluídico. Então, certo habitar é designado para habitar um certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até ao instante em que a criança vê a luz, ou seja, que ela vai vir para o mundo dos encarnados. Esse laço se estreita, olha o sentido, tudo figurado aqui, né? Olha, esse laço se estreita cada vez mais à medida que o corpo vai se desenvolvendo. Então, quanto mais, seria mais ou menos assim, está lá, fecundou, está lá o óvulo, já está lá a gestação na casa da mãe, e cada vez mais que essa união, essa simbiose vai acontecendo, vai, maneira de falar, estreitando cada vez mais. Né? O que pode, de vez aí, não sei se eu não me lembro direitinho se essa questão, mas às vezes nesses instantes aí é que acontece às vezes os abortos. Ou seja, a criança pode refugar a qualquer instante, mas nessa questão que está no desenvolvimento, nesse estreitamento, essa união mais presa, se a gente colocar assim, é que acontece às vezes de ter a criança, o espírito que vai encarnar, não querer mudar de ideia e não querer mais. Olha, desde esse momento, o espírito sente uma perturbação que cresce sempre ao aproximar-se do nascimento, ocasião em que ela se torna completa. Vai nascer, olha aqui, né? O espírito vem à luz, como a gente fala, ele se completou. O espírito perde a consciência de si e não recobra as ideias, senão gradualmente, a partir do momento em que a criança começa a respirar. A união, então, é completa e definitiva. Então, acho que pelo próprio texto está bem explicado. Eu acho que não tem nem muito que eu esclarecer, né? Assim, tentar fazer uma ligação. Então, desde o momento que houve a fecundação, o espírito que vai reencarnar naquele corpo, o espírito, ele já começa, aliás, ele já está sabendo antes que já vai reencarnar. Mas quando faz essa questão, a concepção, ele vai sentir, já começa a sentir os efeitos da perturbação até o nascimento.
Vamos continuar aqui que a gente vai explicando melhor. Olha, é definitiva a união no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Fecundou, o corpo é meu e acabou. Vamos falar assim. Mas, como os laços que ao corpo o prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem. E podem romper-se por vontade do espírito, é o que eu acabei de falar antes. Se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não pinga. Aí é que nós vamos ver, então, aqueles abortos e tudo mais, e que a ciência não explica, né? Aí já vão jogar a culpa na mãe, que a mãe foi descuidada, isso e aquilo. Nós, espíritas, temos que, primeiro ponto, não julgar. Né? Algum motivo tem. Aí, agora, o motivo, o esclarecimento é no plano espiritual. Nós não vamos ter condição de ficar. E também tem gente que acontece isso, que vai ver com os espíritos que aconteceu. Eu tenho dito, não, deixa quietinho, aconteceu, aconteceu. Não vão querer saber. Faz de conta que não existe. Principalmente nós espíritas, faz de conta que não existe nada espírita, nada disso. Deixa quieto. Saiba o que está acontecendo. Tenha noção que é isso que acontece, mas não querer saber ali. Para quem vai saber? Então, aqui, continuando, olha. A perturbação que acompanha o espírito o adverte de que lhe soou o momento de começar a nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. Olha só como todos nós já encarnamos mais de 1000 vezes e não lembramos de nada disso. E ainda é bom, né, que tem que ser assim. Então, olha, essa perturbação cresce, né? Como se a pessoa começasse a ficar. É lógico que nós vamos falar o seguinte, que são 9 meses de gestação, então não é desde o primeiro momento que o espírito, que está lá no plano espiritual, já houve aqui a fecundação e vai ter a união, ele já está ligado fluidicamente àquele corpo, mas isso vai acontecendo mais próximo da reencarnação, no momento, ok? Vamos ver aqui, ele já vai comentar aqui, olha. À medida, olha, tá vendo? À medida que a hora do nascimento se aproxima, qual que seria a hora? Evidentemente, aqui nós temos aí questão de 8º mês, 7º mês, uma coisa entre em torno disso aí. Por que isso? Porque, a partir do 7º mês, pode acontecer da criança nascer. Por qualquer descuido da mãe, né, um escorregão, alguma coisa, a criança pode vir a nascer. Então, já tem que estar preparado essa questão, como a gente já sabe. Então, se nascer antes, já está tudo certinho. Aí o espírito já está ali. Ó. À medida que a hora do nascimento se aproxima, é lá pelo 7º mês, alguma coisa assim. Suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem. Está vendo? Está explicando aqui por quê. Né? A hora que a gente esquece aí. Logo que entra na vida. Nasceu, é como se estivesse desconectando de um computador. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retorno ao estado de espírito. Olha, então, na hora que vai reencarnar, ele perde a consciência da condição de homem. Agora, ele relembra essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Quando nós desencarnamos, aí entra aqui, ó. Aí vai tendo condição de lembrança de mais coisas. Assim, o espírito jamais presencia o seu nascimento. Quando a criança respira, começa o espírito a recobrar as faculdades, as suas faculdades,
que se desenvolve à proporção que se formam e consolidam os órgãos que lhe hão de servir às manifestações. A gente já entendendo bem dessa questão do embrião, da formação e tudo mais, então já vai vendo aqui. Olha. Então, quando a criança respira, primeiro, né, se demorar muito, como diz o negócio, o médico já dá um tapa quando a gente brinca na situação, já dá uma lembrada. Acorda aí, meu filho. Pá! Aí o cara acorda. Ninguém sabe por que o médico bate, mas a gente apanha. Né? Vai por aí. Então, começa a recobrar suas faculdades, mas essas faculdades aqui são as que nós vamos ter que desempenhar, aquelas que nós já sabemos. Tá? Olha aí, ó. Mas, ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, ele está começando a lembrar que ele é um ser vivo. É lógico que nessa etapa que nós estamos, muito pequenos, nós não temos um exemplo, mas o nosso espírito está falando aqui, ó. Mas, ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, então é o espírito que vai tomando, reconhecendo. Só que o espírito, não o ser, como é que chama? O nosso corpo físico. Então, o que acontece? Ele perde a lembrança do seu passado sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões anteriormente adquiridas. Então, por isso que a gente fala que a gente não perde nada. Por exemplo, então, quem foi médico numa encarnação e vai tendo várias... Por isso que tem uma coisa que a gente fala, por isso que é bom estudar bastante, vai formando aí em diversas faculdades, que hoje, inclusive, com esse estudo à distância, vai colocando informação, porque nas próximas encarnações vão facilitar muito. Tudo que nós aprendermos aqui agora vai facilitar nas próximas encarnações. Então, a gente fica quieto, não vai aproveitar. Chega lá, o que aprendeu só. Então, por isso que ele estava aqui, a ver as suas faculdades, aquelas coisas que ele já traz consigo, os aprendizados, porque a gente fala que faculdade, você não vai na faculdade, vai aprender. Então, aqui, ó, sem perder o que já alcançou, as qualidades, né? Qualidade é o seguinte: se é bonzinho, é bonzinho, se é ruinzinho, é ruinzinho. E as aptidões anteriormente adquiridas. Por isso que a gente vê crianças que chegam, é uma coisa, inclusive, de espíritos elevados, que nós temos aí, se vocês procurarem na internet, nós vamos ver uma criança que é uma coisa fabulosa. Muitos, acho que vocês estão aí, vocês já viram falar de André Rieu. É um maestro, ele toca violino, é o André Rieu. Então, um garotinho de 3 anos toca e sola violino com ele. Você fala, meu Deus do céu, da onde veio isso? A coisa começa a explicar aqui. Ó. Ele pode perder a lembrança do passado, o garotinho já não lembra quem foi. Agora, ele não perdeu sem perder as faculdades, a qualidade, as aptidões de música que ele tinha, que haviam ficado temporariamente em estado de latência, e que, voltando à atividade, ou seja, reencarnou, vão ajudá-lo a fazer mais e melhor do que antes. Ele renasce qual se fizera pelo seu trabalho anterior. Olha essa frase. Ele renasce qual se fizera pelo seu trabalho anterior. Então, quem estudou, estudou. Quem não fez nada, não vai lembrar de nada. E aí a gente olha, né, em nossa volta, não pode olhar muito no espelho, porque se olhar no espelho vai falar assim, até tu, Brutus, que só... até tu, Brutus, que só é eu mesmo. Né? Então, tá ali, renasce, como se não fizeram o trabalho anterior. O seu renascimento lhe é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Mas essa frase aqui é para, né, anotar, passar um marca-texto e falar, né? Deixa eu ver aí como é que faz aí, que senão eu vou renascer sempre igual. O laço fluídico que prende o espírito ao corpo é o próprio perispírito.
Então, vocês viram lá atrás que quando fecunda, então já liga o laço fluídico. Esse laço fluídico, na realidade, é como se pegasse o perispírito e puxasse assim, fizesse um esticado dele, assim, uma cordinha, e puxa, e ele já está ligado. O que está ligado é o perispírito. Eu continuo achando que nem eu vou comentando com vocês. Às vezes surgem essas questões e eu coloco essa questão. Aí a pessoa, não, mas não é isso, é fio, lá o quê? Eu falo, não, mas está lá no livro. Isso aqui está no livro dos Espíritos. A pessoa, não está. Eu falo, então não está, é mesmo, eu me confundi. Assim mesmo, você é meio maluco, rapaz, nossa senhora. Então está aqui, ó, o laço fluídico que prende o espírito ao corpo é o próprio perispírito, que, como sabemos, é semimaterial, isto é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Eu vou contar um segredo para vocês aqui, que às vezes as pessoas não estão ainda, não estão plugadas. Olha, tem bonito plugado, né? Isso aqui é física quântica, tá? Tudo que vocês estão vendo aqui, ó, vou voltar aqui que andou. Isso aqui, ó, é física quântica. Tá? Por isso que nós somos energia. Então, é uma energia. A questão de nós aprendermos, a hora que nós formos estudando e pegando os trejeitos, nós vamos ver que, olha aqui, ó, que, como sabemos, que não sabemos ainda, é semimaterial. O que é semimaterial? Bom, é meio material e alguma outra coisa. Mas tudo no universo é matéria. O pensamento nosso é matéria. Formas pensamento. Então, significa que para o meu pensamento eu posso fazer formas. Então, é semimaterial, isto é, pertence, olha, é semimaterial, isto é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Como toda matéria, ele é extraído, olha, toda matéria que existe, inclusive carro, até o carro que nós estamos vendo ali fora, até o nosso carro, ó, como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal, que nessas circunstâncias sofre uma modificação especial. Tudo é matéria. O ar, oxigênio, né? 2 moléculas de oxigênio para fazer o ar, no caso, o oxigênio, então também é matéria. O hidrogênio também é matéria. E assim por diante. Olha aí, agora essa informação aqui é importante, eu acho que é tudo importante, mas olha, o fluido, agora estamos falando do fluido perispirítico. É um fluido perispirítico. A gente tem que pegar aqui e falar o fluido perispirítico, quer dizer, já não é o espírito, é um fluido perispirítico. Constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Está vendo? Mas é uma porção, ou seja, é uma porção do espírito que seria o fluido perispirítico, que vai fazer aquele traço de união que está lá no começo da questão que nós estávamos lendo. Bora, enquanto aquele se acha unido ao corpo, serve ele de veículo olha, acabei de falar antes, está vendo? Ao pensamento, para transmitir o movimento às diversas partes do organismo. Olha, o fluido perispirítico. Então, ele vai fazer o quê? Olha, enquanto aquele se acha unido ao corpo, quem? O perispírito, serve ele de veículo ao pensamento para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais atuam sob a impulsão da sua vontade e para fazer que repercutam no espírito a sensação que os agentes exteriores produzam. Então, na realidade, tudo que nós sentimos, né, nosso corpo físico, na realidade, é o nosso perispírito que capta primeiro. Está escrito aqui, ó.
Olha aí, repercutam no espírito as sensações que os agentes anteriores. Vamos falar assim, quer ver? Eu estou sentindo um frio, vento. Eu estou sentindo frio. A primeira é pelo espírito que sente. É o que está aqui. Ó. Servem-lhe de fios condutores os nervos, como o telégrafo, como no telégrafo, a um fluido elétrico serve de condutor o fio metálico. Então, está tudo bem explicadinho aqui, umas coisas que a gente vai estudar sobre perispírito, né? Ô, Roberto, Oi. só uma dúvida. No primeiro parágrafo, o espírito está com um E maiúsculo, aí seria E minúsculo, né? Porque eu estou falando do espírito e a matéria, não é o espírito encarnado, né? Não, aqui já é o espírito, ele já passou, esse aqui, no caso, o espírito, ele já passou de ser um princípio inteligente. Então tá. Tá? Por isso que ele é o espírito. O exímio pequeno é quando ele não está o quê? Individualizado. Tá bom. Então, vamos falar assim, o espírito pequenininho ele pertence a um todo. Ele é o espírito, né? Ele está um todo. Quando nós, vamos lá, pegamos um fragmento dele, tiramos daquele fluido cósmico universal, nós já tiramos ele e agora nós fazemos o espírito. Então, ali, eu estou tentando dar um exemplo. Ali, então, eu já individualizei o espírito. Tá bom. Agora, aquele ali já é um bolinho. Já é um bolinho. Né? Agora ele já é um bolinho. Agora já foi promovido. Agora é espírito com E maiúsculo. Tá? Por isso que está aqui. Olha, o fluido perispirítico constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Olha, então, esse fluido perispirítico, que é o quê? Um fluido do perispírito. Ele que vai servir do elemento. Esse traço aqui, a gente põe o elemento de união entre um e outro. Trocamos aqui. São palavras, né? Traço, a gente já pensa logo um traço. Quer dizer, quem fez esse rabisco aqui, esse traço do meu caderno? Então, é melhor a gente colocar, para um efeito de entendimento melhor, é o elemento. O elemento que serve de união. Quem? O fluido perispirítico. Então, aqui embaixo, olha, continuando aqui, para transmitir o movimento das diversas partes do organismo, o fluido perispirítico, as quais atuam sob a impulsão da sua vontade, e para fazer que repercutam no espírito as sensações que os agentes exteriores produzem. Eles vão servir de quê? Não estamos falando que eles estão ligando aqui ao organismo, as diversas partes do organismo, de que maneira? De que maneira servem-lhe de fios condutores os nervos, quer dizer, então, essa sensação toda que o fluido perispirítico vai fazer no espírito, se a gente colocar assim, porque nós somos trino. Então, nós somos espírito, perispírito e corpo físico. E no corpo físico, quem vai dar essa sensação toda é o quê? Os nervos. E aí ele vai dar um exemplo aqui, olha, os nervos, como no telégrafo, o fio elétrico serve de condutor, o fio metálico. Aliás, o fluido... Alguém fica... É uma coisa tão interessante quando a gente vai estudar essa ciência. Alguém já viu, quando a gente vai mexer numa tomada, tem lá 2 fios. Dentro dele está passando fluido elétrico. Agora a pessoa fala assim, rapaz, eu descasquei mais de 1000 fios na minha vida, nunca pingou uma gota. Mas não vai ver, é fluido. Então, está aqui, que no telégrafo, ao fluido elétrico serve de condutor o fio metálico. É igualzinho aí no caso da energia. Tá? Aí está a criança aí. Olha, dessa forma, quando o espírito tem de encarnar num corpo humano, em vias de formação, de novo aqui, né? Olha, um laço fluídico, né? que mais não é
do que uma expansão do perispírito. Olha, eu citei lá atrás, às vezes a gente acaba tendo, já está na cabeça da gente, então às vezes eu acabo colocando antes, né? E quando lá ligou lá a criança, tal, olha aqui, ó, desta forma, quando o espírito tem de encarnar num corpo humano em vias de formação, está sendo formado um laço fluídico que mais não é do que uma expansão do seu perispírito. É pegar o perispírito e dizer assim, liga lá. Quando nós, na emancipação da alma, nós saímos, nós deixamos essa emancipação com uma espécie de ligação à nossa pineal, essa expansão do perispírito. Então, o nosso perispírito sai, vai viajar, né? O nosso espírito vai viajar com o nosso perispírito e deixa ligado na nossa glândula pineal, deixa ligado esse laço fluídico, que mais não é a expansão do seu perispírito. O que liga ao germe, que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da sua concepção, né? Por sua aí. À medida que o germe se desenvolve, aí vai acontecer o quê? Opa, para frente aqui. Oh, meu Deus do céu! À medida, né, à medida que o germe se desenvolve, olha como nós somos considerados já germe. Pô, eu não aceito isso. O que é isso? Está parecendo que eu sou osso de abacate. Então, está ali, à medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta. Na medida que vamos falar assim, vai ficar mais entendido. Na medida que a barriga vai crescendo, o laço vai se encurtando. Então, vai trazendo o espírito da onde? O espírito está lá em Marte. Ele está ligado fluidicamente. Mas, a partir do momento em que vai chegando a hora do nascimento, vai encurtando. É como se a mãe pegasse assim o fio e fizesse assim: vem cá, neném, vem cá, está na hora de nascer, vai puxando ele para lá. Então, está aqui, ó, à medida que o germe. Aqui está difícil. Se desenvolve, está mais na hora de nascer. Né? Então, vai se encurtando esse laço. Então, aqui, ó, sob a influência do princípio vito-material do germe, então, sobre a influência do princípio vital matéria, né? O princípio vital matéria do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une, agora é importante, molécula a molécula, ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germe, como uma planta na terra. Olha, vamos lá. Tudo isso que está aqui é um sentido figurado para tentar nos passar uma imagem, para nós criarmos uma imagem no nosso corpo, no nosso conhecimento, na nossa organização mental, para tentar enquadrar, tentar enxergar alguma coisa dessa união da alma ao corpo. É muito difícil, realmente, a gente conseguir essa imagem. Primeiro, se não for da área, se uma pessoa aí que seja da área vai visualizar melhor. Nós temos ainda uma visão muito pequena. Então, mas isso aqui é um estudo de agora que vai servir mais para frente. Muitas das coisas que estão no livro dos Espíritos, na doutrina, em todos esses livros, eles vão trazendo para nós a semente. E agora a semente vai crescer e nós vamos observar melhor. Mas realmente eu vejo, né, que vai ligar molécula a molécula. Então, a gente fala, então, se está ligado molécula a molécula, como é que o espírito meu sai emancipação da alma? Parece o quê? Fique e vai, fique e vai. É mais ou menos assim. Por isso que eu falo que na questão, quando nós voltamos do sono, ou talvez sonho, né? Sonho é o que nós voltamos e lembramos. Isso é sonho. Se nós voltar e não lembrar de nada, nós não sonhamos. Mas que nós saímos. Né? Só não lembrou, não sonhou.
Tem pessoa que fala assim, mas rapaz, eu tenho um problema, eu nunca sonho. Sonha. É que você, quando acopla, você já corta tudo que tem. Você tem uma tesoura que já corta tudo. Acabou, não vem leva nada. Aqui foi, foi. Então, aqui é molécula a molécula ao corpo em formação. Olha aí, de onde o poder... de onde, está vendo aqui? De onde o poder dizer-se, olha o sentido aqui, né? Condicional. O poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa a união. Nasce, então, o ser para a vida exterior. Ou seja, aí a gente já tem uma ideia. Ficou pronto, nós vamos para frente e atrás vem gente. Olha aí, as elucidativas informações sobre a reencarnação de Segismundo e a de Mancini, relatadas pelo espírito André Luiz, respectivamente, nos capítulos 13 e 14 do livro Missionários da Luz. E, a partir do capítulo 16, Deu a Vida Continua, representam fontes de conhecimento sobre o assunto. Então, a Deluz, eu sei que está aí, eu não sei se você já tem esses livros, às vezes a gente tem que fazer assim, adquire o livro, e aí aqui nós estamos fazendo essa licitação, já que nós estamos estudando um capítulo, e o que está escrito aqui? De uma maneira ou outra assim, vai lá, mais ou menos bem assim, vai lá, pega esse livro, vocês vão ver informações sobre a reencarnação de Segismundo e de Mancini, e a de Mancini está lá nos livros tais, aqui, o Missionário da Luz, capítulo tal, e a vida continua. Aí, resumidamente, André Luiz nos informa o seguinte, eu vou ler bem rapidamente, para que, né, está lá no livro, mas eu vou aqui. Os processos de reencarnação estão subordinados à evolução do espírito reencarnante. Olha, então, os processos, um conjunto mais apurado de reencarnação, estão subordinados à evolução do espírito reencarnante. Espírito sem evolução é meio assim, compulsório. Vai, meu filho, vai que chegou a tua hora. Vai, engata aí, pega o teu boné e o teu banquinho e vai nascendo devagarinho. Que nem diria aí. Eu acho que... Tá vendo? Vocês entenderam aí, né? É o Raul Gil que fala assim, pega o seu banquinho, vai, senta, vai embora. Tá aí, é assim. Agora, então, não vamos confundir que eu vou falar de mim. Eu acho que eu não tenho essa evolução toda para ter o comando, né? B, o processo de redução. Isso aqui também é figurado, hein? Vamos lá devagarinho, isso aqui é sensitivo e figurado. O processo de redução, miniaturização ou restringimento do perispírito. Está vendo? Todas essas três palavras aqui para falar uma coisa que encolheu. Como diria o mineiro, encolheu. Então, redução, miniaturização ou restringimento do perispírito ocorrido no plano espiritual significa estágio preparatório para a nova reencarnação. Olha a informação. A tarefa de redução perispiritual, executada por espíritos construtores, tem como base os processos de magnetização e mentalização. Eu comprei 4 livros sobre magnetização. 4 livros, fora o Mesmer, tem outros aí. Muito bom, para a gente tentar entender o que a gente vai conseguir assimilar, né? Então, está aí, a tarefa. Quem é que reduz? São esses engenheiros, dá um nome aqui, eu dou o nome de engenheiros, espíritos construtores, né? Ok, vamos falar engenheiros na questão aí dos termos nossos que nós já temos para essa questão de genética, eu não me lembro o nome aqui agora, mas vocês, para fazer esse processo, vamos construir nós. Tem como base os processos de magnetização. Então, eles vão começar a magnetizar o nosso perispírito e vai começar a mentalizar, hein? Agora nós vamos ver isso com mais profundidade. Olha, para vocês terem uma ideia, uma ligeira ideia, está aqui. Ainda aí, o André Luiz nos informa que os espíritos construtores iniciam o processo de magnetização do corpo perispiritual de Segismundo. Ali,
Durante esse processo, à medida em que sua forma perispiritual era reduzida, ele ia perdendo a lucidez e parecia cada vez menos consciente. A ilustração está aqui, é do livro, tá? É uma ilustração. Então, está aqui o Segismundo aqui, e aqui está sendo reduzido. Lembre-se que aqui não é um corpo físico, hein? As pessoas olham aqui e falam, mas como é que faz isso? Isso aqui é um corpo perispiritual. Tá? Então, é um perispírito que está aqui, que está encolhendo, está reduzindo. Tá? Todas aquelas outras duas palavras que vai mostrar aí a coisa. E ele vai ficar tão pequenininho que ele vai, né, se alojar depois aonde? Na hora que estiver nascendo, ele já vai estar no tamanho, olha que isso aqui chegar, no tamanho do feto que está lá no útero da mulher, ele vai se unir molécula por molécula. Então, ele não vai ver, ele não vai, esse aqui que está aqui, ele não vai virar uma cabecinha uma cabeça de palito de fósforo, não, hein? Quando ele chegar no tamanhozinho certinho, que já estava pré-programado antes, os construtores aí já fizeram, ele chega naquele tamanho, aí ele vai ser feita a ligação perispiritual, molécula por molécula, como já foi dito antes. Ó, há companheiros de grande elevação que, ao voltarem à esfera mais densa em apostolado de serviço e iluminação, quase dispensam o concurso. Eu acho que o Chico já foi desse jeito. Outros irmãos nossos, contudo, procedentes de zonas inferiores, necessitam de cooperação muito mais complexa que a exercida no caso de Segismundo. Quem lê esse livro vai entender. Segismundo já foi meio complicado. Então, eu fico imaginando o que nós estamos vendo na atualidade, esses espíritos que estão encarnados, aprontando cada uma, que a gente tem que orar por eles, porque realmente a coisa fica difícil. Então, olha o trabalho que às vezes a gente dá se não tomarmos conta dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. A reencarnação de Segismundo obedece às diretrizes mais comuns. Traduz expressão, sim, olha aí, ó. Traduz a expressão simbólica da maioria dos fatos dessa natureza. Porquanto o nosso irmão pertence à enorme classe média dos espíritos que habitam a crosta, nem altamente bons, nem conscientemente maus. Por que conscientemente maus? Porque, na realidade, nós não viemos, nós não reencarnamos para fazer mal. Por isso que há o esquecimento. Então, o espírito que foi mal numa encarnação, ele vai chegar aqui e não vai lembrar, ele vai ter um instinto, né? Vai ter uns dentes assim, então é só instinto. Mas ele não vem para fazer isso, mas se bobear, ele vai lembrando. Certo? Então, está aqui, ó. É a hora que nós estamos aí, agora cada um faz que na pergunta número 100 do Livro dos Espíritos, vai vendo onde está. Tá aí, ó. O espírito submetido a esses processos desenvolve uma palidez característica no perispírito e significativa diminuição da lucidez mental. O espírito submetido a esse processo desenvolve uma palidez, quer dizer, que espírito? Aquele que nós vimos aqui anteriormente, ó, esse aqui, ó. Né? Aí, esse aí está aqui, como é que é o problema? O processo, perdão. Ao homem, ao mesmo tempo, o espírito, em vias de encarnar, palavra encarnar, é induzido a mentalizar a forma pré-infantil e o retorno ao útero materno. Olha, nós estamos aprendendo tanta coisa aqui, né? Ao mesmo tempo, o espírito em vias de reencarnar é induzido, por indução, a mentalizar a forma pré-infantil e o retorno ao útero materno, como também a lembrar-se da organização fetal,
imaginando a necessidade de tornar-se criança. Essa tarefa não é curta, nem simples, requisitando esforço geral dos colaboradores para a redução necessária. Nós, na realidade, o que a gente fala, já escutei isso, e esses livros que estão aí também traduzem isso, nós choramos, nós imploramos para reencarnar, para que todos esse conjunto de espíritos que processam esse sistema de reencarnação, que eles tenham cuidado conosco. Então, olha, é uma trabalheira, né? E, às vezes, a gente encarna, depois cresce e não dá nem bola para nada, né? Vamos para os vícios. Olha aí, um colaborador espiritual, ó, é um colaborador aqui, hein? Um colaborador espiritual é designado para acompanhar a reencarnação do espírito. Olha, então nós temos um anjo de guarda, já tem agora um colaborador. Até que ele atinja 7 anos. Agora, depois dos 7 anos, esse colaborador pode ficar sendo nosso anjo de guarda. Tá? Então, olha aí, um colaborador espiritual é designado para acompanhar a reencarnação do espírito até que ele atinja os 7 anos. Olha, aqui é 6, é 8, tá? Não é um número aqui fatal, né? Após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista está consolidado. Então, vocês vão vendo que as nossas faixas, elas vão dos 7 anos, depois aos 14, depois aos 21, e depois para por aí que nós estamos ficando velhos. Para aí que você já está indo longe demais isso, né? Então, está aqui, ó. Depois desse período, aí, tá vendo? Já falei, já está começando a lembrar. Depois desse período, a sua tarefa de amigo e orientador será amenizada, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante. Cadê ele? Cadê? Ih, rapaz! Que nem um ratinho. Ih! É por aí, está bem distante. Aí vai prevalecer a nossa vontade. Se nós quisermos ir para os lugares ruins, esse espírito não vai fazer nada. Porque é uma vontade nossa, eles vão deixar. Olha aí. Tomara todas as providências. Olha lá, esse ser que nós acabamos de comentar é um pouco, hein? Esse aqui, ó, é um colaborador. Então, esse colaborador, ele tomara todas as providências indispensáveis à harmoniosa organização fetal, seja auxiliando o reencarnante, seja defendendo o templo maternal contra o assédio de forças menos dignas. Então, olha o cuidado que existe nessa, quando a mãe está em gestação, o cuidado que a espiritualidade tem para que esses irmãos aí, contra alguma coisa, para que eles não vão obsidiar uma pessoa nesse estado. Por quê? Porque se for obsidiar uma pessoa que está debilitada, mãe, com o corpo totalmente adulterado, existe aí já uma questão de uma lei da natureza já imposta. Mas não é bem assim uma lei, porque se a mãe está lá gestando e ela gostar de birita, se a mãe gostar de fumar, se a mãe gostar de mais coisa, aí a casa vai para o brejo. Tá? Todas as providências que foram feitas aí, vai prevalecer a vontade da mãe e o espírito, coitado, para nascer, já vai nascer sambando. Né? Olha aí, em relação à herança, agora aqui, ó. Em relação à herança genética, daquela que nós falamos antes, que é lá na questão da fecundação. Ou seja, tem um óvulo e tem um espermatozoide. Ali é que vai a questão da herança genética. Em relação à herança genética, o organismo dos nascituros, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais. É só isso que provém dos corpos dos pais. Ah, o meu filho me puxou. Bom, puxou para onde? Para fora de casa, para dentro de casa? Como é que é o negócio aí? Eu não entendo esse negócio.
Puxou para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Não tem nada de puxar, só o branco dos olhos. Só o branco dos olhos. Então, provém do corpo dos pais, que lhes entretém a vida e lhes criam os caracteres com o próprio sangue. Todavia, em semelhante imperativo das leis divinas, olha aí, existe uma lei natural para o serviço de reprodução das formas. Não devemos ver a subversão dos princípios de liberdade espiritual, imanente na ordem da criação infinita. Por isso mesmo, a criatura terrena herda. Oh, meu Deus, está aqui parecendo uma coisa aqui que... Olha, por isso mesmo a criatura terrena herda tendências, e não qualidades dos pais. Então, é mais ou menos assim, o que está querendo dizer assim, se o pai tem uma qualidade de matar pessoa, o pai tem uma qualidade, ele é um matador. Essa é uma qualidade do pai. O filho que vai reencarnar, ele vai herdar a tendência do pai. Por quê? Geneticamente, nos genes dele material, que vai formar o corpo físico, já vem as tendências. E não as qualidades. A qualidade e essa tendência, se o espírito, o filho, não tiver conexão espiritual, ele vai puxar as qualidades dos pais. Aí sim nós podemos falar aquela frase: tal o pai, tal o filho. Por isso que essa encarnação é uma coisa que nós temos que, a partir de hoje, que nós vamos reencarnar ainda mais vezes, está muito que essa informação nos grave aqui na nossa consciência e que leve nós, nas próximas, a saber disso. As primeiras cercam o homem que renasce, desde os primeiros dias de luta. Roberto? Oi? Eu não entendi a diferença de tendência com qualidade. Vamos lá, vamos voltar aqui. Eu dei um exemplo, eu estou tentando dar exemplo. Olha, por isso mesmo a criatura terrena herda tendências e não qualidades. Vamos pegar um outro exemplo, porque esse de assassino aí ficou complicado. Então, na encarnação, já estou querendo matar todo mundo, não dá. Então, vamos pegar um pai que toca violino. Então, o pai tem uma qualidade de tocar violino. Está dando aí, acompanhando, Adelúcia? O pai tem qualidade, o pai toca bem mesmo violino. Sim, estou acompanhando. Ele tem Estou acompanhando. Nossa, o pai dele é qualitativo nisso, se for assim. Vamos pegar aí até o exemplo do Pelé. O Pelé tinha qualidade de jogador de futebol. O filho dele tinha tendência, mas a tendência dele não chegou às qualidades do pai. A mesma coisa nesse exemplo do violino, o pai é um grande violinista, mas o filho tem a tendência de querer ser, de ter, mas não chega a ter as qualidades do pai para ser violinista. Assim como eu dei o exemplo do futebol. Ficou mais fácil agora ou não? Agora sim, entendi. Obrigada. Não, vai perguntando que é isso aí. Não entendeu? A gente... Olha, então, quando ele vai falar que agora eu tenho que ficar atento aqui, que a lâmina não dá tudo, no livro dá. Olha, então, aqui a primeira, o que é a primeira que ele vai falar? Está aqui, por isso mesmo, a primeira, a tendência. Então, vamos ver, a tendência depois é o quê? Oh, meu Deus, mas está difícil aqui. E a qualidade. Então, a primeira tendência, olha, as primeiras, que são as tendências, cercam o homem que renasce, desde os primeiros dias de luta. São as tendências. Não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral a que foi chamado a viver, aprimorando-se, tem uma tendência. As segundas, olha aí, que é qualidade, resultam do trabalho individual da alma encarnada, na defesa
educação e aperfeiçoamento de si mesma nos círculos benditos da experiência. Ok? Compreendeu? Aí aprofundou um pouco mais, Adelúzia? Então, quando coloca aqui as primeiras aqui, as tendências, tá vendo? Eu sou, não é temente a Deus, eu tenho tendência, né? Então, a tendência cerca o homem, né? Que renasce desde os primeiros dias de luta, não só em seu comportamento transitório, mas também no ambiente geral, é que foi chamado, nas casas dele, no ambiente todo. Agora, no caso, né, as segundas resultam do labor que a pessoa já traz. Né? Já vem ali, caso prontinho aqui, que está aqui, ó, a qualidade. Como eu falei daquele garotinho que, com 3 anos de idade, já estava tocando violino com o André Rieu. Ou André Rieu, como as pessoas falam aí. Né? Ora, em relação à influência genética no corpo de Segismundo, encontramos os seguintes esclarecimentos do benfeitor Alexandre André Luiz. Olha, que importante isso aqui é para nós, hein? Em relação, agora nós estamos falando da questão daquela coisa de influência genética. O que nós vamos encontrar? A forma física futura de nosso amigo Segismundo dependerá dos cromossomos paternos e maternos. Nós temos um número... Vou brincar aqui, deixa eu falar. Depois vocês procuram aí, eu acredito que se não souber, já vai procurando aqui, né? Que nem eu falo, do trabalho de lição de casa. O que é aqui? O que é cromossomos? Aqui é aquela coisa, como somos amigos, né? Como somos... Mas não é como somos amigos, é cromossomos. E tem a parte do pai, que é quanto mesmo? Não vou perguntar, não. Para você ver. E tem a mesma quantidade cromossômica da mãe. Adicione, porém, a esse fator primordial a influência dos moldes mentais, agora aqui já está fazendo a leitura do livro, de Raquel, genitora de Segismundo, a atuação do próprio interessado, o concurso dos espíritos construtores, que agirão como funcionários da natureza divina. É simplesmente uma obra fantástica, fantástica, fantástica. Né? Não é uma... foi ali, teve... Por isso que, quando acontece, as pessoas falam assim, vou cometer aborto. Nós espíritas, eu vou falar aquela frase todo mundo, nós que estamos aí transitando e aprendendo com a espiritualidade, jamais pense isso. Jamais. Agora, não adianta falar para uma pessoa que quer fazer. Para ela, você ora. Não tem outra coisa para fazer. Porque cada um ao seu tempo, cada um na sua marcha evolutiva, cada um nos seus conhecimentos, e etc, etc. Ela não vai aceitar o espiritismo, não tem nem nada, vai falar que nós somos malucos, ou malucos, né? Mas olha aqui tudo que está aqui. Ó. Então, aqui no caso da união, aqui física, Segismundo dependerá... Olha, dependerá, olha a palavra aqui contada, dependerá dos cromossomos paternos. Tal. Por isso que a mãe tem que se cuidar, o pai também tem que se cuidar, tudo vai... Né? Ou seja, para a gente criar uma nação daqui a pouco, mais aqui uns 50 anos ou mais, né? Quando já estivermos na regeneração, nós vamos ter que acontecer o que está aqui. Tá? Ó, nos milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos funcionam automáticos, cada dia. Aqui vamos entrar naquele livro que a gente vai lendo aqui e fala, não estou entendendo bolufas. Né? Não estou entendendo bolufas. Mas aí é bom pegar isso aqui, dar uma lidinha, pega outro livro, que tem livros que vão assimilando essas coisas aí, inclusive livros técnicos nossos, terráqueos. Então, nos milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos funcionam automáticos. Cada dia eles vão executar uma coisa.
a lei de causa e efeito, aí vai aparecer as más formações congênitas, os defeitinhos que vai aparecer, os lá, depois o resto vocês deixam lá que não sou, né? A aula não é essa. Mas vai falar aqui, ó, a lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de fiscalização da nossa parte. Bateu, levou. Na reencarnação, olha aí, basta o magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. Então, vocês veem que, né, olha, na reencarnação, por isso que eu falei ali, ó, né, deixa eu ver se eu consigo pegar alguém. São 800 páginas. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Aí. Ah, magnetismo. E esse aqui é um curso em 12 lições do senhor Barão Duputé. Cuidado com a pronúncia aí, porque é assim mesmo, tá? Em François. Então, olha aí que nós temos aí, né, para saber, está ali aquela questão que está aqui, ó, o magnetismo se encontra aí, do pai, dos pais, né? Olha, de modo geral, a maioria das almas que reencarnam satisfazem a fome inquietante de recomeço. Milhões de destinos se reestruturam dessa forma, qual se fazem uma grande floresta. A sementeira cresce, estimulada pelo magnetismo do solo. Aí é que entra aquela força que eu falo que mexe com a gente aí com os prazeres sexuais. Vou colocar bem claro. Então, a sementeira cresce estimulada pelo magnetismo do solo. A existência corpórea germina de novo, incentivado pelo magnetismo da carne. Aí nós vamos entender que a carne alimenta a carne. Aí é o que Jesus falou. Falamos ontem, né, na segunda-feira, essa questão da alimentação e etc. Certo? Está aí, ó. A existência corpórea germina de novo, incentivada pelo magnetismo da carne. Se nós somos carne, quando estamos encarnados, a carne alimenta a carne. Mas é nesse sentido, pelo magnetismo da carne, nós somos atraídos a isso. Ok? Olha, nesse sentido, o útero funciona como um vaso anímico de elevado poder. Olha, tudo na nossa vida é magnético. Magnetismo. Por isso que o Kardec falou, olha, o espiritismo não existiria se não tivesse a questão do magnetismo junto. Então, o vaso né, o útero da mãe funciona como um vaso anímico, ou seja, um vaso de ânimos, de alma, de elevado poder magnético que atrai, ou um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas, ao sopro criador da bondade divina, que em toda parte nos oferece recursos ao desenvolvimento para a sabedoria e para o amor. Ou seja, está aqui, ó. É amar e instruí-vos. Aqui está bem claro, ó. Né? Amai-vos, né? Instruí-vos e amai-vos, ou seja assim, do outro jeito, como quiserem. Esse vaso atrai a alma sequiosa de renascimento e que lhe é afim. A mãe está lá, o vaso da mãe, tudo já foi planejado, do outro lado, e aqui já vai completando esse raciocínio. Está aqui, ó. Esse vaso atrai a alma sequiosa de renascimento e que lhe é afim, reproduzindo-lhe o corpo denso, no tempo e no espaço, como a terra engole a semente para doar-lhe nova germinação, consoante aos princípios que encerra. Ou seja, daquilo que já está moldado a ser feito.
Ou seja, é a lei da natureza. Onde está aqui, ó, consoante os princípios que encerram a lei da natureza. Maternidade é sagrado serviço espiritual em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. Nós todos, no caso aqui tem dois do gênero masculino, agora tem que falar gênero masculino, né? Assim que fala. Aqui, pelo menos na tela, aqui, né? Dois aqui, né? Do gênero masculino, está aqui, né? E dois gêneros femininos. Então, a maternidade. Então, nós já sabemos que todos aqui, os 4, já foram homens e mulheres. E já também participamos de participar dessa festa divina que é a maternidade. Então, maternidade é sagrado serviço espiritual, em que a alma demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. Então, uma das funções da maternidade é que o nosso espírito, olhando essa pequena criança, aprendamos a amar. A amar já um espírito que já está em vias de nascer. Vamos lá. É oportuno considerar que, em atendimento a certas imposições do planejamento reencarnatório, o processo de fecundação pode ser conduzido por orientadores espirituais altamente qualificados. Na encarnação de Segismundos, temos a informação de que o benfeitor Alexandre... Né? Então, peraí. Na reencarnação de Segismundo, temos a informação de que o benfeitor Alexandre... 2 pontos. Ó, olha como é feito a questão, tudo é planejado, né? Então, por isso que é dado o nome de planejamento reencarnatório. Vamos ver o que aconteceu. Quem lê o livro lembra aí. Ó. Em vista de ser um missionário mais elevado do grupo em operação de auxílio, dirigia os serviços graves da ligação primordial, a concepção. Segundo depreende, esclarece André Luiz, ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento, o esperma. E, depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, presidindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. Então, olha que o sexo já vai ser programado nesse ponto aqui, olha. Esse capítulo do Segismundo, ele esclarece para nós, olha, é desse jeitinho, salvo o que ele já falou antes. Olha aí. Que interessantíssima essa imagem. Olha, o orientador Alexandre dirigiu os serviços graves, aqui está o texto, né, com essa imagem, graves da ligação primordial, concepção. Analisa a corrida, olha aqui, analisa a corrida lá. Vocês estão vendo onde que está aqui o foco, olha? É como se eles tivessem aqui um instrumento, qualquer coisa aqui, que está lá vendo aqui o útero da mulher, né? Onde está lá o óvulo, vai estar o óvulo, eles estão vendo aqui, ó. Eles vão orientar, olha aqui quem vai ganhar a corrida aqui. Ó. Isso aqui é marmelada já, hein? Isso aqui é jogo de carta marcada, pô. Oh, que negócio é esse? Aí, ó. Analisa, quer dizer, olha aí, se for chegando na frente, dá um soprão e põe para trás. Sai daí, você não, sai daí, vai lá, vai lá. É brincadeira, mas é assim. Olha lá. Então, Alexandre, orientador Alexandre, dirigia os serviços graves, ó, graves, hein? De ligação primordial. Concepção. Analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo. Então, lá. E, após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, quem será que está aqui que vai corresponder ao que precisava nascer? O caso é esse. Alexandre, com o seu potencial. Olha, Alexandre está aqui, ó, André Luiz aqui. Ó. Alexandre, com o seu potencial magnético, sintoniza mentalmente aquele mais apto para deixa eu tirar daqui isso aqui, para a organização do corpo planejado de Segismundo, que é aquele ali que está ali. Então, nada acontece por acaso. Olha aí, após acompanhar profundamente, absorto no serviço,
a marcha dos minúsculos competidores que continuavam a substância, constituíam a substância fecundante, identificou o mais apto, fixando nele o seu potencial magnético. Olha a palavra magnético de novo. Dando-lhe a ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros, para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina base maternal. Acho que aqui não tem nem o que explicar, né? Seguindo aqui, olha, os elementos, o elemento focalizado por ele ganhou nova energia sobre os demais. Você é jogo de carta marcada, não falei? E avançou rapidamente na direção do alvo. A célula feminina, que, em face do microscópico projétil espermático, se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, amido e proteínas. É o óvulo aqui, né? Está aí. Continuando aqui, olha. O espermatozoide, olha, ele está magnetizado, ele foi magnetizado. Então, quando a gente acontece a questão do estrupo e tudo mais, precisamos parar para pensar, hein? Porque, mesmo nesse caso, houve também tudo que está aqui, hein? Não tem exceção na regra. Cada um segundo que as suas vontades, né? As suas obras. Então, é cada um segundo suas obras. Não importa como, mas que se já tiver planejado, vai acontecer. Então, olha aí. O espermatozoide magnetizado, ao dispor de energia adicional sobre os demais, quer dizer, deram lá, colocaram um aditivo nele, chega primeiro ao alvo, rompe a cutícula e penetra no óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar seu núcleo. Então, vamos aqui. Sempre sob o influxo luminoso magnético, olha, de novo, luminoso magnético, a gente cansa, né? Fica assim, meu Deus. De Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha, depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar seu núcleo. Ambas as forças, aí vem, masculina e feminina, formavam agora uma só, convertendo-se ao meu olhar em tenuíssimo foco de luz. Aqui é o André Luiz narrando, levou o André Luiz. Por isso que o André Luiz foi convidado para participar de todo esse projeto. No livro A Sementeira de Luz, o Chico Xavier, na Fazenda Modelo, vai discorrer todo esse funcionamento, como é que foi criado a vida no plano espiritual, que foi, né, trazida pelo André Luiz, sob a supervisão de vários espíritos, um deles o Emmanuel, outro Humberto de Campos, outro como é que fala? Joana de Ângeles. Né? Então, esses nobres espíritos estavam na composição da obra do André Luiz. Aqui está. Durante a vida intrauterina, tanto o embrião quanto o feto têm uma vida semelhante à da planta, que vegeta. A criança vive vida animal. O homem tem a vida vegetal e a vida animal, que, pelo seu nascimento, se contemplam com a vida espiritual. Tá? Agora, essa vida animal é a nossa vida ainda, né, que nós estamos aí pulindo, né, as nossas grosserias. A vida vegetal é a vida nossa, como se uma analogia das plantas. Tá? Então, aqui. O organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida do espírito reencarnante atuará como imã entre limalhas de ferro, dando forma consistente à sua futura
manifestação no cenário da crosta. Então, está aí, olha, né? O organismo da mãe vai fornecer tudo que a criança precisa. Por isso que ela tem que ter, talvez, a mãe, durante a gestação, uma boa alimentação, muita calma, frequentar lugares tranquilos, acalmar o espírito que está meio incendiado, né? Tudo isso. Ela vai ter que dar uma boa base para esse espírito. E ainda depois, olha, atuará como imã entre as limalhas de ferro, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário, ao seu filho, né? Olha, no caso de Segismundo, André Luiz reconhece que, após a fecundação ocorrida sob a direção de Alexandre, o serviço de segmentação celular e ajustamento dos corpúsculos divididos ao molde do corpo perispirítico, em redução, era francamente mecânico, obedecendo disposições naturais do campo orgânico. Mas toda a entidade microscópica do desenvolvimento da estrutura celular recebia o toque magnético das generosas entidades em serviço, dando-me a ideia, olha o André Luiz colocando, dando-me a ideia de que toda a célula filha era convenientemente preparada para sustentar a tarefa da iniciação do aparelho futuro. Ora, nós lendo com calma, vou pedir para vocês depois, evidente, né, com calma, releiam essa parte. Está lá no livro, no capítulo Reencarnação de Segismundo. É muito importante para nós fecharmos os olhos e mentalizar o que está narrando e construindo uma imagem dentro de nós, para que nós cada vez mais vamos aprendendo de onde viemos, como viemos. O que nós estamos falando? Não, isso aí é para os médicos. Não, é para nós. Olha aí, a mulher grávida, além da prestação de serviço orgânico à entidade que se reencarna, é igualmente constrangida a suportar-lhe o contato espiritual. Olha aí a mãe como sofre, né? Que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos de consciência. É aquela vez que a mãe toma umas bicudas na barriga, assim, pá, pá, opa, olha, o menino está me chutando, tá mesmo. Está aqui, ó. Não é que está aqui, ó, que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos de consciência. Então a mãe fala, nossa, ele vai ser jogador de futebol. O espírito está lá e fala, vai, a hora que eu sair desse buraco aqui, tu vai ver o que eu vou fazer, minha filha. Você vai ver. Aí depois ele esquece também, né? Olha aí, ó. A organização feminina, durante a gestação, sofre verdadeira enxertia mental. Por quê? Está na face, né? Ela começa a pensar, as ideias do filho também mistura com a dela, vira uma enxertia mental. Então, continuando aí, ó. Os pensamentos do ser que se acolhe no santuário íntimo, lá no útero, envolve-na totalmente, determinando significativas alterações em seu estado cosmobiológico, seu universo, né? Olha, tudo aquela coisa do aparelho dela. Se o filho é senhor de larga evolução e dono de elogiáveis qualidades morais, consegue auxiliar o campo materno. Olha o filho, como o filho vai ajudar, né, a reencarnar, prodigalizando-lhe sublimadas emoções e convertendo a maternidade, habitualmente dolorosa, em estação de esperanças e alegrias intraduzíveis. Nós temos duas mães aqui agora na encarnação que podem já fazer uma análise dos filhos que teve, né? Como é que foi? Se a coisa foi assim, como está aqui, se melhorou depois, e aí vai indo, né? Vamos lá. Olha, já estamos aqui nesse capítulo que é a gravidez ou gestação.
a corrente de troca entre mãe, olha, corrente de troca entre mãe e filho não se circunscreve à alimentação de natureza material. Olha que informação, hein? André Luiz foi buscar lá nos compêndios, né? Ao vivo. Estende-se ao intercâmbio constante das sensações diversas. Esse é o alimento. As mentes de um e de outro como que se justapõem, mantendo-se em permanente comunhão, até que a natureza, olha, esse natureza aqui, vocês estão vendo, está em N maiúsculo. Isso aqui não é erro de grafia, não é nada, não. Tá? Então, até que a natureza complete o serviço que lhe cabe no tempo. De semelhante associação, procedem os chamados sinais de renascença, de nascença. Então, é por isso que o filho tem uma tendência, ou a filha tem uma tendência de aproximação, de mais afinidade com a mãe. É lógico, não tem nem sombra de dúvida. Quem amparou e levou, e trouxe, alimentou, tomou todas as coisas, é a mãe. O homem só fez o que tinha que fazer lá na ponta, como nós já vimos aí. É somente o espermatozoide e fica bom, não tem mais nada. É lógico que ele pode dar condição da mãe, lógico, sem dúvida, ser feliz, e etc, etc, etc. Olha aí, certos estados íntimos da mulher alcançam, de algum modo, o princípio fetal, marcando para a existência inteira. Traumas acontecidos nessa fase são profundamente marcantes ao feto. É que o trabalho da maternidade assemelha-se a delicado processo de modelagem, requisitando, por isso mesmo, muita cautela e harmonia para que a tarefa seja perfeita. Aí chega aí, vem um pai truculento, que nem naquele filme Minha Vida Noutra Vida. O pai bebe, o pai só dá de sabor, faz da casa um inferno, e aí vai vendo o que acontece nesse ambiente todo, e está fechando, vocês conseguem aí idealizar. Bom, é comum a verificação de exagerada sensibilidade na mulher que engravida. A transformação do sistema nervoso nessas circunstâncias é indiscutível. A explicação é muito clara. A gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo. Tem o campo psíquico invadido pelas impressões e vibrações do espírito, que lhe ocupam as possibilidades para o serviço de reincorporação no mundo. Eu acho que está aqui, a gente só precisa falar, eu vou ler de novo isso aqui. Eu vou pegar isso aqui e vou ler. Peguem a apostila, eu enviei a apostila para vocês. Eu estou seguindo aqui nada mais, nada menos que a apostila. Então, é só reler a apostila, não precisa pegar livro do André Luiz, né? É só pegar e ler aí a apostila, vai estar tudo aqui. Ó. Eu só simplesmente estou lendo, como às vezes a gente faz naqueles trabalhos lá na federação, que senta lá, faz uma roda, e as pessoas, cada um vai lendo, mas também não vai, sei lá, não vai explicando muita coisa, então, deixa eu ver se aí é bom. Mas vamos lá. Quando o futuro filho não se encontra suficientemente equilibrado diante da lei, e isso acontece quase sempre, a mente maternal é suscetível de registrar os mais estranhos desequilíbrios. Por quê? A maneira de um médium estará transmitindo opiniões e sensações da entidade que a empolga, o filho. Então, é muito notório, às vezes, as pessoas falam, o marido reportar, rapaz, mesmo que a mulher ficou grávida, o negócio virou um bicho. Ela mudou, ela não era assim. O que está acontecendo? É o que está aí na tela aí. Ó. Olha aí.
A mente material é suscetível de registrar os mais estranhos desequilíbrios, porque a maneira de um médium, né, estará transmitindo opiniões e sensações da entidade que a empolga, que é o filho, o espírito reencarnante. 2 minutos de atraso. Né? Acho que não tem também muito o que comentar aqui, não, né? Realmente é o que eu falo, é uma lição que a gente fica assim. Deixa eu só tirar aqui. Prontinho. Então, está aí, esse aqui é uma pincelada no retorno à vida corporal. É um trabalho aí dignificante, no caso da FEB, aliás, colocar na apostila, tentar trazer. É lógico, já escutei muita gente, não, podia revisar, fazer isso, aquilo, olha, pode fazer milhões de coisas. Os livros têm N e muito outros. Mas nós temos que partir de um ponto, e esse ponto eu acho que o que eu já conheço está ideal para uma pessoa que está entrando no ESE, está querendo tornar-se espírita, mas, em contrapartida, está tendo muitas já lições aí do como é que funciona o trabalho que nós pedimos para reencarnar. Coloca para nós assim, não é, às vezes eu brinco, faço aí as minhas, né, brincadeiras para relaxar, mas a coisa é séria, muito séria. Né? Bom, mas vamos lá. Vamos fazer, então, a nossa prece, completando, então, os nossos estudos, né? Mais uma vez, rogando aos benfeitores espirituais que, durante essa semana, que nos assistam, né, com todos esses fluidos dignificantes que nós temos por merecer, mas temos que fazer merecer. A cada um segundo a sua obra. Então, nesse mesmo sentido, nessa mesma linha, que possamos galgar degraus mais altos para que, como no texto que nós estudamos hoje, possamos até fazermos o projeto da nossa reencarnação e nós mesmos acompanhar os métodos que estão sendo aplicados durante a nossa reencarnação. Então, nesse trabalho lindo, podemos projetar em nossas mentes. Vamos agradecer ao Mestre Jesus essa oportunidade e vibrar por todas as crianças que estão, nesse momento, nascendo, seja eles desde o processo já de fecundação até mesmo aos primeiros ecos de vida da maternidade. Muito obrigado a todos por estar conosco, que assim seja. Bom, alguém quer completar alguma coisa? Aldelúcia? Roberto, oi. não. Essa aula foi muito boa, viu? Não, é bacana. A gente tenta, de toda maneira, passar, né, como eu falei. E eu fico grato que, né? Porque a gente busca na mente, eu busquei na minha mente a minha gestação e fui colocando todos os ensinamentos, as experiências que eu vivi. E muita coisa ficou muito claro para mim. Olha que interessante, né? Essa é a parte que a gente tem que continuar fazendo, estudando, perquirindo, vendo como é que funcionam essas coisas, porque nós somos espíritos, no momento encarnados. No momento com o corpo aqui escafando, feio, pesado, não as mulheres, que as mulheres são sempre bonitas, né? Mas nós, homens, aí, né, sempre aí, feios, barbaridade. Mais uma prova. Eu que sou feio, viu? Ô, Manu, sou eu que sou feio. Você é o cara mais lindo que eu já vi na vida, viu? Deixa eu tirar o óculos. Onde você está? Mais uma prova que o espiritismo realmente é uma ciência mesmo, né? Porque é a verdade pura do que a gente vive, né? Esclarece e leva nós a continuar procurando, a entender coisas que na religião, por isso que eu falo que o espiritismo não é religião, aliás, eu não, Kardec. Nenhuma outra segmento, seita que seja, leva a gente a procurar entender como é que nós nascemos. Não, isso é problema dos médicos, isso aí não. Eu tenho que ter fé. Fé de quê?
Então, acho que essa é a parte mais importante. Bom, mas vamos lá, né? Chegamos ao fim, vamos para a próxima semana. Aliás, não, amanhã tem mais aula. Só espero que tenha mais espíritos. Mas, olha, eu vou falar uma coisa para vocês: quanto menos gente desse lado, mais gente do plano espiritual, tá? Não vai pensar que, não, só tem 3, 4. Não fica preocupado com isso, não, porque a espiritualidade sabe o que faz. Eu acredito neles. Por isso que eu não perco a motivação de estar aqui, sabendo o que está acontecendo aqui do plano lá do minha casa aqui do plano espiritual, o que está acontecendo. E na casa de vocês, idem. Então, vamos lá. Beijão para vocês todos e até boa noite, boa noite. Semana. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Boa noite a todos.